A SOS Cuesta de Botucatu é uma entidade da sociedade civil e a gente atua em políticas públicas, educação ambiental, em recuperação de áreas degradadas e unidades de conservação. Eu já vi projetos aqui na prefeitura bons, mas poucos projetos, como eu disse aqui, transformadores. E projetos transformadores, eles têm um prazo de maturação e eles pressupõem algumas medidas que são importantes, como a mobilização das pessoas, a articulação dessas pessoas, uma discussão aberta, um diálogo permanente. Quando se fala em planejamento ambiental, em gestão territorial, nós usamos geralmente como unidade a microbacia hidrográfica. Então nós temos ali uma questão geológica, geomorfológica, a questão do clima, da vegetação e da fauna, E na verdade as cidades vão crescendo e vão ocupando esses espaços. Na bacia hidrográfica, tudo está interligado. Existem os componentes naturais, que são os morros, o próprio rio, a vegetação, e os componentes urbanos, as casas, as ruas. E tudo está interligado. Tudo que você faz dentro de uma bacia hidrográfica vai interferir um pouco mais adiante. E muitas vezes as pessoas que chegam depois, com todas essas questões já transformadas, com essa paisagem modificada, muitas vezes não tem noção desse contexto onde ela está inserida. No primeiro trabalho foi feita uma caracterização do córrego como um todo. Nós fizemos um diagnóstico muito extenso. Esse plano teve a participação direta da sociedade, das pessoas, dos moradores daqui do entorno da microbacia. Ou seja, aquelas pessoas que têm que estar conscientizadas do seu papel, têm que estar engajadas no projeto. Então houve um grande trabalho de engajamento, de conscientização dos proprietários, dos moradores das áreas envoltórias. O estudo que nós fizemos foi a respeito da percepção ambiental dos moradores da bacia. Ou seja, a maneira que os moradores de diferentes áreas da microbacia, eles veem e compreendem o meio ambiente e a interação deles com esse meio ambiente. E de um modo geral, o que nós pudemos perceber foi, em primeiro lugar, que as pessoas elas têm todo mundo, independente de bairro, já tem uma noção e uma preocupação do ambiente. Eu sempre fui interessada, eu amo, sou apaixonada pela natureza. E eu vi que as informações que a gente tem é que a gente está causando um impacto irreversível na natureza. E esses moradores indicaram algumas ações que seriam importantes para a recuperação e a preservação dessa microbacia como um todo. Uma das ações que eles priorizaram foi o desassoreamento do córrego da cascata aqui no represamento. Percebemos que não adianta só eu desassorear o lago se eu tenho uma continuidade de partículas vindo. Então nós fizemos em toda a bacia onde foi possível uma conservação de solo com curvas em nível, caixas de contenção onde essa bacia realmente segura essa areia e não deixa cair dentro do rio. Fizemos o desassoreamento, usamos o processo de dragagem em vez de secar o lago. A gente fez a dragagem porque é menos agressivo ao meio ambiente. Fizemos isso, o lago está quase todo desassoreado. Então, aí nesse projeto Cascata Realiza, nós fizemos um plantio ligando duas microbacias, a microbacia do Córrego da Cascata com a microbacia do Ribeirão das Bicas, que é no Jardim Santa Elisa. Então foram plantadas 2.300 árvores, 76 espécies, tentando sempre focar nas espécies atrativas à fauna, para montar esse corredor ecológico que ele vai possibilitar com que a fauna utilize esse pedaço, que vai se transformar numa floresta, para poder conectar as duas microbacias. E aí dessa forma pode haver o fluxo gênico de sementes, de bichos. Eu trabalhei na primeira parte do projeto, que foi o projeto Córrego da Cascata, e esse projeto teve como escopo o diagnóstico das áreas do entorno da microbacia
do córrego da Cascata. Ao todo, nas áreas de preservação permanente, foram plantadas 13 mil mudas e nesse local foram plantadas 5 mil mudas visando a recuperação desse ambiente. Então nós pegamos as duas maiores áreas de plantio que se encontram, uma aqui no sítio Capão Bonito de Baixo e a outra lá no Recanto Azul, e o intuito da análise é observar se essas áreas tinham a capacidade de conseguir caminhar sozinhas, sem a interferência de técnicas de recuperação ou de nucleação, ou se precisasse realmente fazer novos plantios. E esse trabalho nos mostrou que existem espécies colonizando o local. Essas duas áreas têm potencialidade de continuar sozinhas sem a nossa interferência. E esses dois remanescentes, eles têm 4 anos mais ou menos, eles são jovenzinhos ainda. E conforme eles forem se desenvolvendo, frutificando, tendo mais flores, a diversidade de fauna vai aumentar e, consequentemente, a quantidade de espécies para esses reflorestamentos vão aumentar também, aumentando a diversidade de plantas diferentes no local, que é o intuito desse projeto, é o objetivo final do nosso trabalho, que eles consigam caminhar sozinhos e tendo uma boa diversidade, uma quantidade de plantas diferentes para dar continuidade ao que a gente vê aqui hoje, uma floresta de qualidade, e para a gente poder no futuro usufruir e ter uma água também boa para a gente poder consumir. E para nós ver que tem tanta espécie importante, tanta árvore nativa, grande, crescendo aqui no nosso ambiente, isso, assim, se eu fosse vender o sítio, eu acho que isso seria, acrescentaria um valor muito maior na minha terra, exatamente por causa dessas espécies que estão aqui com sucesso. É possível produzir água, é só você não deixar ela embora com enxurrada. Segura, ela infiltra, sai limpa em alguma nascente. O ano tem uma época de maior vazão, uma época de menor, mas sempre tem. Essa água hoje poderia ser utilizada para abastecimento da cidade desde que fizesse um tratamento, como toda a água que a gente bebe hoje. A empresa responsável cuida disso. A seca que tivemos há 2 anos atrás foi muito forte, que causou a crise hídrica no estado de São Paulo. Na bacia do Cascata só reduziu em 30% o volume. Em alguns outros lugares chegou a reduzir a 70% o volume de água. Imagine se fosse possível, em uma cidade do tamanho de São Paulo, de repente estar usando a água de um rio como o Tietê lá. Quem sabe resolveria todo o problema. Lógico, precisa cuidar da água do rio para que se infiltre, para que se tire o lixo, para que se tire o esgoto. Mas aqui é possível e Botucatu realizou isso com um grande capricho. Nós temos rios urbanos com qualidade de usar água para tratamento e de redistribuição à cidade. Outra ação, por exemplo, que nós fizemos junto com a SOS Questa, não foi uma só, que a SOS Questa participou com a gente, 2 ações de limpeza de córregos. Uma foi do próprio Cascata e outra do Lava Pés, que nós fizemos também numa semana do meio ambiente. Essas ações trouxeram um reconhecimento, assim, trouxeram um fruto muito bom na sociedade. A gente trabalhou com muitas crianças também nessas limpezas e eu tenho certeza que uma criança que entrou dentro do rio, que participou da limpeza, ela viu a quantidade de lixo, a quantidade de resíduo que estava jogado. Essa criança não vai jogar um papel de bala, né, mais fora na rua, a não ser no lixo corretamente. Eu lembro como foi legal a gente ir lá, colocar a mão na terra e plantar. E eu era tão pequena, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Aí agora eu vejo e vejo a importância também que ela faz a diferença. Ela tá ali no meio, mas ela faz diferença. A erosão, 2 erosões grandes de um talude junto à ferrovia, era um dos problemas da bacia do Cascata também. Para fazer num padrão normal de engenharia, o custo é caro e hoje muita gente começa a falar numa técnica antiga, mas sendo resgatada, que chama engenharia natural. A engenharia natural é tentar consertar esses problemas de erosão, de assoreamento e coisas assim, usando técnicas naturais, usando material natural, então tronco de árvore, pedra, o que tiver no local, de uma forma que aos poucos eu vou consertando. Nunca tá pronta a obra. Ela precisa ser começada e acompanhada por algum tempo e a natureza vai tomar conta dessa área.
Normalmente o que o povo faz? Põe concreto, gabião. Fica, mas quanto custa? E às vezes, como é que eu chego lá com o concreto, com o gabião? Então eu estrago o caminho para chegar lá. E o ideal é que a gente não consiga estragar, mas sim que a gente consiga ir consertando. E a gente conseguiu, aos pouquinhos, quase que fechar essa ferida que tinha, está cicatrizando. Ainda algumas casquinhas para cair. É uma das poucas coisas que eu vivi na prefeitura, com tanta profundidade, de um alcance tão grande, onde a gente realmente pensou numa bacia do ponto de vista do desenvolvimento sustentável. Respeitando ali os moradores, os pequenos proprietários que ali estavam, conscientizando e mostrando para eles que a gente não estava invadindo, que a gente não estava tomando, ao contrário, que eles poderiam continuar onde estavam, mas com uma consciência diferente, com um hábito diferente, com uma cultura diferente, trabalhando pela bacia e também tirando ali o seu sustento, podendo ali usufruir da sua propriedade. Se a gente tem a consciência de que a gente pode limpar, que a gente pode recuperar, então é através das nossas ações que a gente pode tentar mobilizar um pouco, mudar um pouco o comportamento das pessoas. Vamos impactar o menos possível a natureza, porque a gente depende dela, né? Não é ela que depende da gente, é a gente que depende dela. Então a gente precisa entender um pouquinho, né, que nós temos as nossas necessidades humanas, sim, né, mas nós temos um ambiente, nós estamos inseridos e existem outros moradores, né? Não somos só nós que moramos nesse ambiente natural, nessa bacia hidrográfica. Uma política pública absolutamente transformadora. Mexeu com a realidade das pessoas, mexeu com a realidade dos bairros e mexeu com a realidade da cidade. Então, é possível mudar a curto prazo, é possível mudar com dedicação e trabalho sério. Então você vai mudando os seus hábitos aos poucos. Eu acredito que se todos nós fizéssemos um pouco, iria no fim ter um resultado muito grande, né?